Boa noite, meu nome é Bruna Stavinski, sou aluna de Pesquisa Operacional 1 e hoje eu tenho dois problemas para apresentar para vocês: o problema de designação e o problema de mochila e a resolução dos mesmos. Vamos começar pelo problema de designação. O mesmo diz o seguinte: uma loja de cosméticos possui 3 funcionários e 3 atividades que devem ser completadas no processo de armazenagem do tônico facial. As atividades no caso são: primeiro, retirar o tônico da caixa, colocar o preço no mesmo e organizá-los nas prateleiras. Cada atividade pode ser designada a apenas um funcionário e cada funcionário pode processar apenas uma atividade. O tempo de processamento de cada atividade para cada funcionário está mostrado na tabela abaixo. Como decidir qual funcionário realiza qual tarefa, de modo a minimizar o tempo total de processamento. Então, aqui a gente consegue perceber que nós temos 3 funcionários para 3 tarefas, mas cada funcionário pode fazer apenas uma atividade, uma tarefa. Entretanto, a gente tem que pensar em como fazer a distribuição das tarefas com o objetivo de ter um tempo menor, um tempo mínimo. Nessa tabela abaixo, nós conseguimos observar na coluna as atividades que foram citadas acima. As atividades são representadas pela letra I para a coluna. Já na linha, nós temos todos os funcionários, cada um dos 3. E abaixo aqui, temos todos os valores, os tempos, né? Os tempos são representados por minutos. Continuando aqui, o primeiro passo que nós fizemos foi encontrar a função objetivo. A função objetivo foi encontrada da forma que nós somamos todos os valores dentro dessa tabela. Contudo, nós usamos linha coluna. Por exemplo, 30x, linha 1, coluna 1. 52x, linha 1, coluna 2. E assim por diante. Tal número, x, linha, coluna. A mesma lógica foi usada para as restrições, onde nós temos tanto as restrições das linhas, que são as atividades, quanto as restrições das colunas, que são os funcionários. O primeiro exemplo aqui, por exemplo, retirar o tônico da caixa, né? Então, x, linha 1, coluna 1, x, linha 1, coluna 2, e assim por diante. E a restrição do funcionário, vamos ver, por exemplo, o funcionário 1, que daí foi x, linha 1, coluna 1, x, linha 2, coluna 1, e assim por diante. Aqui nós temos a resolução da designação, onde, né, recapitulando que é um problema de minimização, colocamos a nossa função objetiva aqui, a qual usamos uma célula do Excel, a fórmula do Excel, desculpe, a fórmula somar produto, onde colocamos todos os valores da tabela 1 e todos os valores da tabela 2. Lembrando que antes da resolução pelo solver, a tabela 2 estava sem valores. Posteriormente, utilizamos a função do solver, aqui, onde definimos o objetivo, a função objetivo, a célula, programamos para a função de minimização, colocamos as nossas células variáveis e as restrições que tínhamos. Colocamos a opção também de tornar variáveis irrestritas não negativas e módulo LP simplex. A partir do momento que nós colocamos resolver, o Excel nos gerou o resultado da função objetivo como 64, como sendo o tempo mínimo, e aqui nesta tabela nós vimos qual seria a melhor distribuição das atividades, ou seja, o funcionário 1 é melhor que ele faça a atividade de retirar os tônicos da caixa, o funcionário 2 organize todos os tônicos na prateleira e o funcionário 3 coloque os preços no mesmos. E lembrando esse detalhe que tem que a gente utilizou no solver, a soma a parte de somas, que toda essa linha teria que dar 1, ser igual a 1, toda essa soma da coluna, desculpe, toda a soma da coluna é igual a 1 e das linhas também. Então, antes os valores estavam zerados aqui, estavam sem nada, lembrando que a tabela estava zerada, e que teriam que ser igual a 1. Essa era a restrição. Passando para o problema 2, problema de mochila. O problema diz o seguinte: considere N 5 cosméticos e um capital de B, que no caso são R$ 75, para investir. O cosmético J tem
tem um custo AJ e um retorno esperado de PJ. Qual o melhor retorno esperado sem ultrapassar o limite do capital? Aqui a gente está pensando em um problema mais de maximização, onde a gente pôs todos os nossos cosméticos, né, que são 5 nessa linha aqui, que são o gel de limpeza, o esfoliante, o tônico, o hidratante protetor solar. E aqui alguns valores. O custo associado, o preço, ou seja, o preço que nós pagamos, e o retorno esperado, que será o nosso lucro. Com isso, encontramos os dois vetores, o vetor de retorno e o vetor de custo, onde colocamos todos os valores entre chaves. Para a resolução do problema de mochila, aplicamos a mesma tabela que eu apresentei na aba passada, entretanto, colocamos variáveis. As mesmas variáveis estavam sem valores aqui, zeradas. Colocamos nossa função objetivo, que foi a mesma utilizamos a mesma lógica do exercício de designação. Usamos a fórmula do Excel, aqui, como podemos ver, somar produto, e colocamos os valores do retorno esperado e das variáveis. Também adicionamos as nossas restrições, que foi feita pela mesma fórmula de somar produto. Entretanto, deveriam ser menores ou iguais a R$ 75. Desta forma, foi aplicado o solver no Excel, onde adicionamos a nossa função objetivo, parametrizamos para ter um valor máximo, uma função de maximização, nossas células variáveis e as nossas restrições, como apresentado ali anteriormente. Resolvemos e aqui conseguimos entender que o valor de maximização que nós conseguimos atingir são R$ 70, ou seja, um valor inferior a 75, já que 75 era o máximo que poderíamos ter. E, com isso, entendemos que o ideal é que seja um esfoliante, um tônico e um protetor solar, zerando a questão e a produção do gel de limpeza e do hidratante.